Graça e paz, bom dia. Sejam muito bem-vindos mais uma vez, mais um domingo, à nossa escola bíblica dominical da Igreja Ide Pregai o Grande Eu Sou. Nós estamos hoje na nossa 8ª aula, estamos falando sobre a Igreja de Cristo ainda, e hoje é a terceira parte da missão da igreja. Nós vamos falar sobre o serviço. Então, a missão da igreja, para quem ainda não viu, se perdeu um pouquinho, são 3 aulas. Nós falamos sobre a primeira parte, que é a evangelização, o ID do Senhor. A segunda parte foi a adoração e hoje o serviço. E como nós vimos lá no início, o serviço que tem como propósito a edificação do corpo de Cristo. Então, senta aí, acompanha conosco, já vou te lembrar sobre o seu caderno, a sua Bíblia, são muitas referências, não deixe de acompanhar. Uma caneta e vamos lá. Nós dividimos em 3 partes, mas agora como nós chegamos na última, eu quero te lembrar que, na verdade, nós dividimos a missão da igreja em 3 partes para que você tivesse uma compreensão melhor dela. Mas é claro que quando eu falo na missão da igreja e eu linko evangelização com adoração e serviço, isso acontece simultaneamente na igreja. E nenhuma dessas partes podem ser negligenciadas. Então, uma igreja que cumpre o seu propósito de missão, ela cumpre isso muito bem observado nesses 3 parâmetros. Então, se a gente fosse reunir todos eles juntos, talvez desse um nó na cabeça. Por isso que a gente dividiu em 3 partes. Então, hoje, nós vamos à terceira e última parte, que é o serviço. E aí, esse serviço é para crescimento do corpo de Cristo. Eu quero já começar com vocês, utilizando a primeira referência. Nós vamos usar muitas referências bíblicas, e vocês vão observar que nós vamos compreender essa questão do corpo, da igreja de Cristo, da edificação, do trabalho, do servir, baseado nas referências. Nós vamos explanar e distribuir essas referências bíblicas. Já quero introduzir vocês de antemão e deixar bem claro que, embora nós servimos uns aos outros, utilizando em muitos momentos nossos ministérios e dos dons que Deus nos deu, o objetivo desta aula hoje não é falar dos ministérios e dos dons de forma específica. Eu não vou abordar a especificidade de cada um deles. Se você não conhecia essa palavra ainda, bem-vindo, digamos que eu gosto muito dela. Então, a especificidade de cada dom ou de cada ministério, o que é o evangelista, o que é o profeta, o que é o dom de curar, nós precisaríamos de muitas aulas para abordar esses conceitos. Então, qual é o objetivo da aula de hoje? É fazer com que nós tenhamos uma reflexão, uma consciência do que de fato é servir na casa de Deus. Servir no reino de Deus, que é uma coisa diferente, que também nós não vamos abordar profundamente, mas compreender o que é servir na casa dele, o que é servir uns aos outros, qual é o propósito de servir na casa dele. Todos foram chamados para servir? Qual a finalidade enquanto eu sirvo? Qual a finalidade do dom? Qual a finalidade do ministério? Qual a finalidade da comunhão? Como nós nos relacionamos e por que nós precisamos de uma igreja? Por que precisamos congregar juntos? Por que eu não posso adorar a Deus, cumprir o ID do Senhor individualmente? Por que eu não posso deixar isso de lado? Então, você vai perceber que essa questão da comunhão, da congregação, ela se completa, se define com melhor exatidão quando nós falamos sobre o serviço. Porque algumas pessoas podem dizer, eu posso adorar individualmente. Eu posso evangelizar nas ruas, eu não preciso de uma igreja para isso. O que, de fato, já não é verdade. Mas quando nós compreendemos o que é servir dentro da casa do Senhor, aí você percebe, aí nós vamos perceber juntos como isso não tem fundamento nenhum. E como o Senhor espera que nós vivamos em comunhão e passemos a servir uns aos outros do jeito que Ele determinou para ser. É isso que nós vamos aprender hoje, esse é o objetivo da aula, ok? Então, nós vamos começar com Colossenses 2, você vai acompanhar aí comigo, no versos 6 e 7, o que o Senhor espera desse crescimento espiritual. Nós vamos entender, através de Paulo, ao povo de Colosso, que o propósito do Senhor é que nós tenhamos um progresso espiritual. E esse progresso espiritual, ele é baseado em 3 circunstâncias que devem existir na igreja. Coloquei aqui na lousa de uma forma explícita, mas nós vamos ler.
Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Andem no Senhor. Para quê? Para que vocês estejam arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinado, crescendo em ação de graças. E aqui eu coloquei na lousa, olha, nele, na pessoa de Jesus Cristo, Deus espera que nós sejamos radicados. O que é radicado, Hannah? Vem de raiz, de enraizado. O Senhor espera que nós sejamos um povo enraizado nele, totalmente definido nele. E você não consegue isso sozinho. Ninguém se cria raízes em Cristo sozinho, individualmente. Até porque, já de antemão, observe no texto que Paulo está falando na pluralidade. Está falando para a igreja. Desejo que vocês sejam radicados. Não está falando para um indivíduo só. Paulo deseja que toda a igreja seja enraizada em Cristo, firme em Cristo. O segundo ponto, que a igreja seja edificada, que a igreja seja construída moralmente em Cristo. A palavra, o sentido figurado de edificação é construção moral. Paulo espera que a nossa moral, que os nossos ideais não sejam mais os mundanos, que nós sejamos edificados, construídos moralmente nele, em Jesus. Terceiro ponto, que nós sejamos confirmados em Cristo, que nós sejamos seguros, que nós sejamos provados nele. Quando pedirem prova de nós, testificarão que verdadeiramente somos filhos e imagem de Deus. Não terão que falar de nós. Como Paulo instrui várias vezes, o próprio Timóteo. Maneja bem a palavra para que quando perguntarem a você alguma coisa acerca dela, você não tenha do que se envergonhar. Seja um obreiro aprovado. Então, seja edificado, cresça na graça e no conhecimento, como ele reforça ainda no próprio texto de Colossenses. Então, radicados, edificados e confirmados em Cristo. O que isso simboliza? Progresso espiritual. O ID é o primeiro contato, é o primeiro passo. Eu recebo a Cristo como Salvador. A adoração, eu sou introduzido na adoração. Eu conheço a adoração e eu passo a servir e adorar a esse Deus. Mas é só isso? Não. O Senhor deseja que nós tenhamos um crescimento, um amadurecimento espiritual. E esse amadurecimento compreende estar enraizado, estar construído moralmente nele, edificado, e estar confirmado. Quando o mundo olhar para mim, não reconhecerá mais a mim, reconhecerá Cristo que vive em mim. E aí a gente vai parar com essa bagunça que a gente está vendo aí no meio do mundo, como se a igreja fosse algo que fizesse parte do mundo, porque ela já está tão misturada em alguns momentos, em alguns pontos, em alguns locais, que nós estamos perdendo a nossa caracterização. E a caracterização do crente, ela é construída na edificação, enquanto os santos trabalham em prol dos próprios santos. Essa caracterização, ela não acontece no ID e ela não acontece na adoração, porque isso são contatos e faz parte do nosso dia a dia, mas o que vai, de fato, nos transformar dia após dia, nos caracterizar com a imagem que Deus espera que tenhamos dele, é isso daqui. É o progresso espiritual. Então, a partir disso, nós vamos compreender como esse progresso funciona. E ele vai funcionar a partir do serviço. Vocês vão observar, quem aí lê a palavra, já tem uma familiarização com ela, vai observar que a igreja é comparada a corpo. Já percebeu isso? A igreja é comparada a um corpo cujo Cristo é o cabeça. E por que a igreja é comparada a um corpo? Porque no corpo nós vamos trazer 3 conceitos que Deus consegue exemplificar a nós. O primeiro conceito é de que a igreja é um organismo vivo. A igreja não é uma organização. A igreja é um organismo vivo. Ela é viva, ela se move, ela cresce, ela se movimenta. E ela não é uma empresa, ela não é um conceito mundano. Ela não é uma organização de ideias e de conceitos. Ela não é uma organização de expectativa financeira. A igreja é um organismo formado por vidas, um organismo vivo.
Por isso que quando eu tento trazer alguns conceitos para dentro da igreja, e esses conceitos funcionam muito bem lá fora, eles não se desenvolvem muito bem aqui dentro. E aí a gente vai entender melhor por que isso não funciona. O segundo contexto, o segundo conceito, por que nós somos chamados de corpo, é a funcionalidade. Nós vimos que quando você fala em corpo, automaticamente você pensa nos órgãos, nos membros que formam esse corpo. E ao pensar em um membro, a sua mente já te direciona para a função daquilo. Quando eu falo em mão, você já lembra que a mão serve para acenar, para pegar. Quando eu falo em pé, você já pensa em andar. Cada vez que eu penso numa parte do corpo, eu penso na função daquele corpo. Então, quando o Senhor nos compara a um corpo, Ele diz que nós vamos ter funções. Funções, primeiramente, dentro do reino dEle, porque eu trabalho para o Senhor, eu sou servo de um Deus num novo reino, reino da luz. Então, eu vou ter uma função dentro do reino e dentro da igreja. E o terceiro conceito, que é a união. Nós vamos entender como a união da igreja, a comunhão, ela se relaciona diretamente com o serviço. Não é algo como nós somos acostumados a ter em outros tipos de relacionamentos lá fora. O relacionamento da igreja é um relacionamento que se destaca, o serviço da igreja é um serviço que se destaca, é diferencial, é algo totalmente diferenciado. Então, são nesses conceitos que nós vamos trabalhar, nós vamos entender os relacionamentos e entender como funciona essa questão do corpo e do serviço na igreja. Ok? Então, nós vamos mergulhar nas referências, e vocês vão observar que eu vou seguir e voltar em algumas referências. Vou ler uns trechos de uma, depois volto de novo naquela referência para falar de um outro tópico, então nós vamos ficar caminhando, indo e voltando. Nós vamos começar agora por Romanos 12. Romanos 12. Uma coisa importante, se você nunca leu todo o capítulo dessas referências que eu estou indicando, é importante que você leia. Nós estamos abordando as passagens chaves aqui, mas é importante que você tenha a compreensão e o conhecimento desse capítulo como todo. Até porque as riquezas que nós temos lá, por exemplo, dos ministérios, da lista de dons que Paulo vai apresentar, tanto em Romanos 12, quando ele fala a lista dos serviços e realizações, e quando ele fala lá em Coríntios, que ele traz uma lista mesmo de dons, nós não vamos nos aprofundar neles, é importante que você pelo menos conheça uma parte do que Paulo apresenta desses dons, tá? Então, Romanos 12, no verso 4 e 5, nós vamos entender como que essa diversidade foi reunida. Por que nós somos chamados de corpo? Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. A relação de corpo, a ideia de corpo é que melhor exemplifica essa questão de que, quando nós somos enxertados, lembra, Jesus é a videira verdadeira, nós somos os ramos, nós estamos enraizados nele, construindo essa raiz. Quando nós somos enxertados, só mantém lá para mim, por favor. Quando nós somos enxertados nele, o Senhor não despreza a nossa individualidade. Nós ainda somos seres individuais, ainda somos seres com subjetividade, ainda somos seres com uma história de vida, com opiniões, com uma formação diferente. Mas o Senhor vai trazer isso e reunir toda essa diversidade dentro de um corpo. E aí, é por isso que ele frisa que nós somos muitos, mas fazemos parte de um corpo. Qual é a ideia central do corpo que o Senhor quer trabalhar em nós enquanto igreja, enquanto trabalhamos? A coletividade. A ideia não é que você fique prestando atenção nos membros, mas que você entenda que esses membros fazem parte de um todo. É trazer para a nossa mente o que nós não somos humanamente treinados e habilitados a viver e a pensar, que é o todo, é a coletividade. A igreja é que melhor expressa isso, não por ser a igreja, mas porque Deus, ao formar a igreja, forma em nós essas características de compreensão de coletividade, que o mundo lá fora não vai ter. Vai ter muito diferente.
o que é trabalhar em grupo, trabalhar em equipe. É só você puxar um pouquinho na sua mente quando você tinha um trabalho escolar em grupo que era um terror da sua vida. Você falava, a pior coisa do mundo é trabalhar em equipe, porque não funciona. É trabalhar em grupo, não funciona. Nós somos muito levados a essa questão negativa da coletividade. Ela só vai funcionar se tiver uma motivação. Ela só vai funcionar se tiver fins que justifiquem os meios e que sejam muito bons. O nosso pensamento mundano não se encaixa no que Cristo nos apresenta como uma igreja dentro de um corpo. Então, você vê que o próprio Paulo, quando vai explicar isso, ele fala, o Senhor não deixou de ver que nós somos muitos. Nós somos muitos. Não deixou de ver que nós somos individuais, somos seres criados por Ele de forma individual. Não fomos criados no coletivo. Porém, fomos chamados e habilitados para viver, trabalhar, se mover e crescer no coletivo. E é muito importante que nós entendamos isso hoje. Tudo que o Senhor espera para a igreja, Ele espera para um todo. O Senhor não espera derramar porções em algumas pessoas, ou derramar bênçãos em algumas pessoas, ou derramar virtudes e crescimentos apenas numa pequena parcela de grupo. O importante é que alguns estão fluindo e outros que fiquem para lá e que um dia acordem. Não é essa a visão. E aí é onde agora a gente precisa começar a entender o que é esse corpo, o que é esse caminhar. E aí quando nós vamos para 1 Coríntios 12, nós vamos ver uma diversidade que não está limitada às nossas origens. Quem vai formar esse corpo? Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos são um só corpo, assim é Cristo também. O verso 13. Se eu não me engano, eu acho que é um pouquinho mais para frente, eu errei. Então. Não, é esse mesmo, tá certo, desculpa. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito. Lembra que Efésios fala sobre isso? Há um só Deus, há um só Senhor e um só Espírito. Esse Espírito traz essa união, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Quem vai fazer parte desse corpo? Todos que receberem a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Isso independe das nossas origens. Por isso que Paulo fala que você é uma nova criatura. As coisas velhas já se passaram. Quem é que faz parte desse corpo? É um ex-ladrão. Nós temos uma tendência a enxergar para o corpo membros como se eles ainda fossem aquilo que eles eram anteriormente ao encontro com Cristo. Nós precisamos entender que esse corpo é formado por diversas pessoas, com diversas histórias de vida, com diversos erros, diversas situações que antecedem o encontro com Cristo. Quem forma esse corpo agora? Uma alma regenerada. Uma alma regenerada que foi escravo, que foi livre, que foi judeu, que foi gentil. Não interessa a origem. Interessa é que essa origem foi modificada por um novo nascimento. Então, quem faz parte desse corpo? Uma pessoa que renasceu. Seja ela livre, escrava, o que ela foi, o que ela manifestou. Agora ela foi enxertada nesse corpo. Então, as origens do que nós fomos no passado não nos limita. Isso também é importante, porque quantas vezes você escuta na casa do Senhor pessoas dizendo assim, como eu posso servir e fazer algo em prol do outro quando eu lembro quem eu fui? São pessoas ainda presas no passado que não conseguem entender a regeneração e o novo corpo ao qual elas foram inseridas. Por quê? Porque às vezes também tem uma visão focada aos membros, à função de cada um, e não focada à ideia que Deus quis trazer com o corpo, na conotação da igreja, que é a reunião de toda a diferença direcionada por Deus. Quando nós chegamos no verso 18, nós vamos descobrir quem é que destina o que sou. Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Ana, por que eu sou pé? Porque Deus quis que você fosse o pé. Vou usar um exemplo para você entender um pouquinho. Não que necessariamente seja assim, mas é como nós conseguimos classificar. Por que eu anuncio o evangelho? Por que eu sou os pés? Considerando que Paulo falou que quão bom,
né, são os pés daqueles que anunciam a paz. O evangelho da paz. Por que eu sou o pé? Porque Cristo determinou que eu fosse. Por que eu sou a mão? Por que de repente eu sou diácono ou diaconisa, pensando no sentido do serviço? Por que eu sou mão? Por que eu sirvo com as mãos? Por que eu sou mão na igreja de Cristo? Porque Cristo enxergou em você, sendo cabeça, alguém que haveria potencial e se permitiria ser usado nisso. Por que eu sou olho? Por que eu sou líder? Partindo da questão de que você tem, de que o líder tem uma visão ampliada, que um liderado não tem. Porque Deus enxergou em você alguém que poderia executar este propósito fielmente. Quem é que destina o que eu sou no corpo? Deus. Isso significa que não parte de nós. Embora eu creio que o Espírito de Deus, ao distribuir, como nós vamos ver, ele também nos instiga, ele coloca em nós, por exemplo, o desejo pelas coisas dele. É claro que enquanto ele te move e te direciona a ser uma parte do corpo, ele coloca esse desejo pelo que você vai manifestar e servir. Isso é natural. Mas não é eu, não somos nós que acordamos num belo dia e falamos assim, hoje eu decidi que eu vou ser um pastor. Isso não cabe a você. Hoje eu decidi que eu vou ser um evangelista. Não é assim que funciona. Quem determina, quem destina o que eu sou no corpo é o próprio Deus. Ele determina o que nós seremos, como agiremos, como serviremos, a partir do princípio que ele é o cabeça. Então não existe auto-intitulação, seja de ministérios, de dons, de serviços ou de realizações. Não existe isso. O que existe é o Espírito reinando na igreja. É Jesus como cabeça direcionando e Deus dispondo cada um no seu devido lugar. Por isso a importância dessa igreja, de fato, estar alicerçada em Deus. Quando nós chegamos no verso 24 e 25, nós vamos descobrir que quem coordena esse corpo é Deus. E vai ter uma razão para ele coordenar esse corpo. Vamos lá, porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Só o próximo. Primeiro ponto que ele aborda ali no 24, antes da gente chegar, ele fala aqui, só volta lá um pouquinho para mim, por favor, que em nós o Senhor vai, além de direcionar e de coordenar, ele vai estabelecer algo que nós temos muita dificuldade. O Senhor vai estabelecer que muitas vezes aquilo que nós desprezamos e não daríamos o devido valor, o Senhor inverte. Aquilo que nós temos uma tendência a desprezar, o Senhor é quem dá mais honra. Pensando aí rapidinho para você entender mais um pouquinho, imagina uma parte do seu corpo que você não gosta, só uma. Não precisa listar 2, 3, 4, 5, não. Seja generoso com você mesmo. Priscila, está conseguindo pensar em alguma coisa? Não vou nem falar para vocês onde é que ela passou a mão no corpo dela agora. Qual parte do corpo de vocês não gostam? Rápido, pensa aí. Pensou? Uma só. Dá para viver sem essa parte do corpo aí que você pensou? Segunda pergunta, você considera ela assim desprezível? Tanto faz ela continuar aqui ou não continuar. Quer ver um exemplo? Seu dedinho mínimo do pé, o último. Aquele que sempre bate em alguma coisa. Aquele que você sempre machuca, você fala, esse dedinho só serve para bater nos móveis, não serve para mais nada. Aquele que se você não usa muito sandália, ninguém vê, diferente do seu rosto que vê todo dia. O sentimento que você tem pelo seu dedinho, geralmente é um sentimento desprezível. Serve para quê, gente? Só para bater nos móveis. Quando você pensa em corpo, no sentido humano e naquilo que você tem de definição humana e de convivência humana, é muito fácil nós nos relacionarmos e falar assim, isso aqui é desprezível, é dispensável, não tem necessidade nenhuma, não gosto disso em mim, vou trocar, vou mudar. E a gente faz isso. Só que quando você vê a relação de corpo, o ideal de corpo que Deus apresenta à igreja, é completamente diferente. Ele fala para você, aquilo que você considera menos honroso, é o que eu mais honro. Então, ele vai trazer essa relação no corpo na gente, estimulando a nossa mente a pensar em todos que fazem parte do corpo, sem usar o pensamento desprezível.
É fazer com que a sua mente seja treinada a olhar uns aos outros, considerando que todos são essenciais e importantes ao reino. Ainda que aquela pessoa simbolize o que eu falei agora sobre o dedinho, ninguém vê. Não faz nem falta. Quem disse que não? Quem disse que ninguém vê? O Senhor tenta trazer para nós o conceito de corpo que nós modificamos e chegamos modificados lá de fora. Então, quando você vê no 24, ele fala assim, porque os quem nós são mais honestos não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Um pouquinho mais acima, ele vai exemplificar melhor essa questão da honra, né, aos que são mais fracos. E aí, quando você chega no 25, ele vai dizer a finalidade disso. Por que, que o Senhor coordena o corpo desta maneira? Por que, que ele coordena a nossa visão sobre o corpo desta maneira? Porque todos são essenciais e importantes e do mesmo valor e com a mesma honra. Primeiro, para que não haja divisão no corpo. Só não haverá divisão na igreja de Cristo quando a nossa visão for treinada, for coordenada por Deus. De que maneira? Todos são essenciais, todos são indispensáveis, todos são importantes no corpo, todos têm a sua função e eu preciso estar unido e ligado a todos para que não haja divisão, para que não haja uma igreja dentro da outra igreja. Sabe quando você não consegue enxergar o todo? A coletividade. Então, de uma forma geral, primeiro ponto, para que não haja divisão. Porque não tem como a mão querer fazer uma coisa, a mão esquerda querer fazer uma coisa e a mão direita querer fazer outra. O pé direito seguir um caminho e o pé esquerdo quer seguir um outro caminho. Tudo isso vai ser coordenado e não vai haver divisão na igreja, não vai haver divisão no corpo, não vai haver divisão de ideias, de conceitos. O segundo ponto que ele diz, tenham os membros iguais, cuidado uns dos outros, que ele está falando de cooperação mútua. Todos tenham, os membros igual cuidado uns dos outros. Não tem aquele que é desfavorecido de cuidado e aquele que recebe mais atenção. Não existe aquele que consegue dar pouca atenção e aquele que consegue dispor mais atenção. Eu não consigo ser assim. E aí o outro te responde, porque eu não sou tão totalmente visto. Ele fala de uma coletividade onde há uma cooperação mútua. Todos trabalham em prol de todos. Não é eu trabalho em favor de um grupo. Ou eu trabalho em favor de quem eu mais gosto, ou eu sou desfavorecido porque não recebi o que alguém poderia dispor a mim. Então, segundo ponto, por que que o Senhor coordena este corpo e por que que ele nos ensina a ter uma visão diferente sobre o corpo, para que todos possam trabalhar em favor de todos. Esse corpo vai funcionar. Outro ponto que ele diz... Ali, se a gente avançar mais... eu não coloquei, né? Mas eu acho que é o próximo, desculpa. Deixa eu ver se é o 26. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. O que é isso aqui? Uma empatia verdadeira. E não é uma empatia igual o mundo coloca, que você fala assim, se coloque no lugar do outro, aí você começa a imaginar o sofrimento do outro. Você se imagina passando no sofrimento daquela mãe, daquela filha, e etc. e tal. Aqui, eu sou um membro do mesmo corpo, e há um outro membro sofrendo. Automaticamente, todo o corpo sofre. É uma empatia por sofrer junto, e uma empatia por vivenciar a alegria também junto. Lembra lá do exemplo que eu dei do dedinho, do pé? Aí vamos para o dedão. Quando você imagina aquele dedão lá com a unha encravada. É desprezível, ninguém quer saber do dedão do pé. Mas tira seu sossego, não tira? Está grudado em você, não tem como você arrancar o dedo, deixar em casa e trabalhar porque a unha está encravada. Faz parte de você, faz parte do seu dia a dia. Quando eu sou enxertado no corpo de Cristo, eu estou totalmente ligado a todos os membros. Então, se um membro padece, é automático
que eu sofra junto, não é que eu estou me colocando no lugar dele. Eu dependo dele, eu estou unida a ele, eu me desenvolvo com ele. Se ele padece, se ele não cresce, se ele não se desenvolve, se ele sofre, eu sinto, é o sentir. Se você não sente, há algo de errado. Porque o membro, quando está dentro desse corpo, tudo está conectado, interligado. E as alegrias são as mesmas coisas. Você não sente a alegria se colocando no lugar do outro. Você realmente vivencia aquela alegria, porque você a sente. Por ver o outro crescer e se desenvolver e alcançar a bênção que ele tanto esperava. Então, é algo que é simultâneo, constante, totalmente natural. E a outra parte, que ele continua... Deixa eu ver, tem 27? Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Numa outra tradução diz, também parte do corpo individualmente. Ele está trazendo um outro significado para nós nessa coordenação de Cristo, que é a responsabilidade. É aquela velha pergunta que alguém faz assim, quem é a igreja? E alguém fala, eu, e o outro fala, todos nós. É tudo isso aí. A igreja de Cristo sou eu e a igreja de Cristo somos todos nós. O fato de eu fazer parte de um todo, de uma coletividade, não me exime da responsabilidade. Eu sou responsável no corpo, enquanto membro desse corpo. Isso tira da gente a ideia de que a responsabilidade, de que o termo responsabilidade está ligado e direcionado só a cargos eclesiásticos. Não, a responsabilidade é dele, que é líder, que é pastor, que é presbítero, que é sei lá o quê. Quando a palavra diz que a responsabilidade no corpo somos de todos nós. Então, há uma responsabilidade enquanto indivíduo e há uma responsabilidade enquanto coletivo. O Senhor olha para o individual e também olha para aquela igreja como um todo. Quem ela é? Então, quando o Senhor coordena este corpo e trabalha na nossa visão sobre o corpo, Ele deseja que não haja mais divisão na igreja. Ele deseja que todos trabalhem em favor de todos, sem acepção de pessoas, sem favorecimentos. Ele deseja que nós, de fato, sejamos sensibilizados por estar neste corpo e, de fato, viver o que cada um tem. E deseja que nós sejamos responsáveis, que haja comprometimento. Ah, eu não estou fazendo, mas alguém está. Você será cobrado da sua ausência dentro do corpo. Presta muita atenção nisso. Não se preocupa que no juízo final tem cobrança para todo mundo. A gente acha que algumas pessoas vão ser cobradas em especial. Eu, por exemplo, os mestres serão cobrados muito mais. Os pastores também têm sua carga. Cada um tem sua carga de cobrança, mas a responsabilidade é para todos. Enquanto indivíduo e enquanto coletivo, seremos cobrados. Porque o Senhor enxerga o todo e também enxerga o individual. Então, tenhamos isso muito bem alicerçados em nós. Sem divisão, todos cooperando, empatia e responsabilidade no reino. Aí agora eu quero trabalhar com vocês a questão da união, da convivência. Você vai ver lá no Salmo 133, 1, que ele vai dizer assim, é muito conhecido, mas a gente vai ler mesmo assim. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Que agradável que os irmãos vivam em união. Quando você lê essa frase, eu quero que vocês entendam que isso não é automático. Senão o salmista teria falado de uma outra forma. Como é bom ver que estamos sempre unidos. Poderia falar assim, né? Como é bom ver que o povo de Deus está sempre unido, lindo e maravilhoso. Ele fala, ó quão bom, como é suave que os irmãos vivam. Esse verbo está conotado aí num tempo diferente. Em união. E ele vai dizer que é como a barba de Arão. Ele vai ter toda uma explicação. O que eu quero abordar com vocês é esse verso, porque eu quero destrinchar com vocês a palavra união. O que de fato é viver em união da igreja? O que de fato é se relacionar na igreja? O que esse salmista quis dizer com isso? O que nós conseguimos aprender? Primeira coisa que eu quero que você entenda, e que eu sempre vou falar isso.
todo conceito que nós temos na igreja, embora esses conceitos usem palavras comuns do nosso dia a dia, elas são completamente diferentes do que nós podemos vivenciar e experimentar no mundo. Por que isso, Hannah? Porque a igreja é um povo diferenciado. A igreja é um povo que o Senhor trabalhou habilidades diferentes, forma de pensar diferente, conduta diferente. Então, tudo que você já aprendeu lá fora não se aplica. Então, todo o ideal que nós temos de união, que é muito bem desenvolvido lá fora, não é o mesmo aqui dentro. Não é. Porque essa união ela é muito mais além. E aí eu coloquei aqui, por exemplo, para vocês, que obviamente nós já sabemos que a palavra união significa conjunto, soma. Mas quando você traz isso para dentro da igreja, não é só misturar todo mundo no pacote e deixar lá. União não é isso, como a gente é acostumado. Eu estou aqui nesse local, nessa empresa, eu tenho que aprender a conviver e acabou, até que eu esteja em outro lugar. Esse é o curso de união que a gente tem. Então tem aquele objetivo, tem que conquistar e acabou. Não, quando você traz para a igreja, você vai ver como isso é amplo. Como a palavra união se amplia. E aí eu coloquei algumas variações da palavra e a gente vai tentar imaginar se o salmista encaixasse essas palavras, as variações da palavra união, dentro do salmo. Vamos ver como é que fica? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em unidade. O que seria viver em unidade? É ser uma igreja única. É a representatividade do individual, como eu falei para vocês, que o Senhor olha. Existe a unidade do individual. E existe a unidade de quando eu somo tudo isso, eu vou ter a representação do todo. A igreja de Cristo é a representação do povo de Deus. É a representação da noiva de Deus. E ela é única. A união da igreja, a representação da igreja, a apresentação, a conduta, tudo que diz respeito à igreja de Cristo, ela é única. Nossa, você puxa muita sardinha da igreja. Filho, nós somos a noiva. Ou nós treinamos o nosso olhar, independente de tudo que nós já vivemos, experimentamos, ainda que tenhamos tido experiências negativas. Talvez seja difícil para você hoje entender alguns conceitos, porque você tenha vivenciado experiências negativas enquanto corpo. Mas é para isso essa aula hoje, para a gente ter um olhar diferenciado para a igreja. A igreja não é a responsável pela salvação, mas ela é o corpo salvo de Cristo. Então nós precisamos treinar o nosso olhar e a unidade da igreja. Uma igreja que vive em unidade seria uma igreja única, com exemplo de união que ninguém mais no mundo, nenhuma representação de conjunto, de pessoas vivendo juntos, consegue experimentar. Todo o sentimento de união verdadeiro que Cristo espera, da humanidade, sabe aonde você vai experimentar de fato? Na igreja. Você não vai experimentar e vivenciar em mais nenhum outro lugar. Porque o Senhor separou essas características para a igreja. Então, o segundo ponto, vamos trocar a segunda palavra para a gente ver como é que fica essa união na igreja, qual é a outra característica dela que muda? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam de forma unificada. Como assim, Hannah? Que os irmãos vivam de forma onde todos estejam reunidos num único corpo. A união na igreja significa estar reunido num único corpo. Isso quer dizer que eu sou igreja individualmente, com as minhas questões de responsabilidade, mas eu não tenho como ser uma igreja desassociada. E a gente vai entender isso ainda um pouquinho melhor. Mas a igreja unificada é a igreja reunida. Eu faço parte da igreja. Quando eu declaro que sou a igreja, eu declaro que eu reconheço a necessidade de pertencer a um corpo. E eu entendo que eu não sou um membro solto. Olha uma mão andando por aí. A que corpo essa mão pertence? A nenhum corpo mais. Eu fui reunido a um corpo. Então não há um caminho a ser trilhado fora do corpo de Cristo, fora da comunhão, fora da membresia. Eu fui reunido dentro de um corpo. Não terei vida fora desse corpo.
Não teremos. E não seremos um membro desassociado. Então, eu tenho que estar reunido. Eu tenho que estar junto com ele. O segundo ponto. Eu vou até puxar um ganchinho disso aqui agora, embora nós vamos falar um pouquinho mais. Mas só para você já entender o gancho, tá? Quando eu falo que eu sirvo ao corpo, eu tenho que pertencer a ele. Eu estou reunido nele. Então, eu sou membro desse corpo. Automaticamente, quando sou questionado a quem pertenço, a resposta não deveria ser como hoje é a grande resposta da maioria que nós vemos. Ah, não, eu sou cristão, sim, eu só não estou em nenhum corpo. E não vejo necessidade em estar. Então, você é um membro fora do corpo. Só que um membro fora do corpo está totalmente em desacordo com o que a Bíblia diz que nós somos chamados para ser. Porque um dos significados de união, de apropriação de união, é estar reunido em um corpo. Só faz sentido quando eu estou junto, unido, fazendo parte. O que Cristo me chamou para ser enquanto igreja não é individual, não é sozinho, não é apartado, é no todo. A responsabilidade é individual. Mas a comunhão, a membresia, ela envolve o todo. A palavra união só vai fazer sentido se eu estiver no todo. Nós vamos entender melhor. Uniforme. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam de forma uniforme. O que é viver de forma uniforme? Constante. Não tem esse levanta, cai, segue, para, dorme, levanta e cai. Ah, eu avivei, estou avivado, estou triste, agora terminou. Constante. Você não sabe em que parte a pessoa está. E, consequentemente, queridos, você não consegue olhar para a igreja e falar, meu Deus, onde nós estamos. O Senhor nos chamou para ser um coletivo e constantes. E vocês vão entender por que o constante lá na frente. Constante, linear. Não tem essa de puxa e retrocede, vai, e o negócio não vai. Constante. E aí, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam de forma unidirecional. O que é essa palavra, Hannah? Numa única direção. Que é o céu, né? Que é a nossa próxima aula. Nosso destino. Para onde nós vamos? Para o céu. Ah, e há um caminho para esse céu. Então, não dá para metade da igreja seguir o caminho Y, e a outra metade o caminho X, se a Bíblia diz que é um único caminho que leva ao céu. Então, todos precisam ter a mesma direção, caminhar no mesmo objetivo, no mesmo propósito. Senão, não flui. E aí, olha só que interessante, gente, se não fluir em tudo isso, o que aconteceu com a palavra união dentro da igreja? No mundo, ela continua sendo de várias maneiras, linda e maravilhosa. Mas na igreja, o que aconteceu? Não é. Está vendo como não é só relacionamento? A gente já vê que o relacionamento é importante. Mas não é só o conceito de união que a gente tem. É uma igreja que caminha de forma constante. É uma igreja única, reunida num só corpo, que caminha de forma constante numa mesma direção. Isso é união. Está todo mundo junto no mesmo propósito. Está todo mundo junto no mesmo crescimento espiritual. Está todo mundo junto, sem desassociação. Cada hora eu pertenço a um lugar, eu já nem sei mais a quem eu pertenço. Eu pertenço a mim mesmo, eu estou sozinho e está bom. E única. Nós somos vistos de uma forma como ninguém mais no mundo é visto. E aí, quando você pega todo esse conceito, é o que Paulo vai explicar em Filipenses 2, quando ele vai linkar união e serviço. Então, nós vamos entender como a comunhão ela está totalmente ligada ao trabalhar. E aí nós vamos ver alguns deles, vamos começar pelo verso 1, onde ele vai listar a questão dos relacionamentos. Então, uma igreja que se relaciona é extremamente importante. Ele não despreza os relacionamentos. Porém, só isso não é o fundamental e o essencial. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns estranháveis afetos e compaixões. Paulo está se referindo à igreja de Filipos
E ele está dizendo que nessa igreja, provavelmente há amor. E com certeza, quando ele começa a mais expor Filipenses mais para frente, você vê que é uma igreja que se relaciona muito bem, que Paulo não tem muito o que reclamar dela. É uma igreja que caminha, que flui bem na comunhão do Espírito, que tem manifestação de afeto. Nada disso também é eximido na igreja. O Senhor nos ensina a nos relacionar. Vai haver dentro dessa igreja relacionamentos. O Senhor nos chamou para nos relacionar, só que Paulo vai pedir para que isso seja completo. Nós vamos entender como isso vai se completar. Mas Paulo não exime que haja relacionamento. Então, aquela coisa do eu venho à casa do Senhor, mas eu só sei o nome do pastor. A pessoa que senta do meu lado, eu não sei. Não sei nem se eu dei paz do Senhor para ela quando eu entrei. Aquele irmão lá, ele aceitou num culto, menina. Não sei se faz 1 ano ou 1 mês. Eu vou ser bem prática nessa aula, entendeu? Porque é para a gente entender, senão vai ficar uma coisa muito teórica. Aí você fica, não estou conseguindo linkar. Vamos linkar. Entendeu? O Senhor nos chamou para nos relacionarmos também. Porque não faz muito sentido, né? Você reconhece todas as partes do seu corpo de olhos fechados. Uma das razões do Senhor nos comparar ao corpo é reconhecer a função, é reconhecer a localização, é reconhecer sentidos. Isso você tem aonde? Nos relacionamentos. Só que aí ele fala, além de ter consolação de amor, comunhão no espírito, estranháveis afetos e compaixões, não é uma igreja, não é um relacionamento somente dentro da igreja, ele também se expande. Tá? Algumas pessoas que encaram assim, não, meu amigo de igreja é amigo de igreja, meu amigo lá fora é outra coisa. Tem pessoas que separam. Elas não conseguem compreender o que é de fato estar no corpo, o que é de fato esse relacionamento. Mas aí ele avança, no 2. Completai o meu gozo, mas completa a minha alegria. Eu já estou super feliz com vocês, Paulo falando, porque há amor, há manifestação de comunhão, mas completa. Me deixa mais feliz. Para que sintais o mesmo, aí agora ele vai dizer no que essa igreja precisa ser completa, além de ter relacionamentos bons. Ele vai dizer que essa igreja precisa sentir o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. O que ele está falando, gente? Como que nós vamos linkar? Gente, isso é loucura, isso só acontece na igreja. Como é que você vai unir a subjetividade das pessoas, sem desprezar o individual de cada um, porém utilizar tudo isso em prol do coletivo? Como você vai unir subjetividade no coletivo? Como você vai fazer todo mundo pensar a mesma coisa? Quando que você vai ver em qualquer grupo aí fora as pessoas tendo o mesmo ânimo, o mesmo amor? Eu estou falando de coisas subjetivas. Eu estou falando da individualidade do outro. Como é que eu vou pegar tanta coisa subjetiva e transformar em prol do coletivo? E transformar numa coisa única? Isso não é loucura? Gente, só Cristo sendo cabeça para coordenar esta igreja. Porque aí o Cristo, sendo cabeça, vai direcionar os pensamentos, vai direcionar o caminho, vai direcionar o sentimento que norteia essa igreja. Não vai ser um sentimento humano, não vai ser um sentimento idealizado por alguém, é o amor que vem de Cristo. É aquele amor que Paulo tenta explicar em 1 Coríntios 13, que você fala, nossa, isso aqui é loucura. Aonde que vai estar isso, gente? Só com Cristo sendo cabeça. E aí no verso 3, ele diz assim, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Terceiro ponto, gente, na união. Qual é a sua motivação enquanto serve? Nada façam por vanglória. Não dá para ter uma expectativa de que aquilo que eu não consegui ser suprido lá fora, eu vou ser suprido aqui dentro. Tudo aquilo que deu de ruim na minha vida, não na igreja, eu vou conseguir ter sucesso. Não é uma carreira. Não é carreira, não é profissão. Não é sucesso.
não é vanglória. E não é contenda, não é partidarismo. Eu consegui me destacar mais do que você. Ou tal igreja se destacou mais do que outra. Não existe isso. Isso não é servir. Mas considerem todos superiores a si. Eu fui chamado para servir. Ótimo. Você, enquanto serve, é inferior àquele que você está servindo. Esse é o conceito. Quando nós falamos no serviço relacionado a ministérios e dons, não vamos falar sobre, como eu já falei, as características deles. Eu só quero que vocês entendam um conceito de você que já está caminhando no ministério, ou de você que está orando para saber qual, ou dos dons. Em Efésios 4, no verso 11, o que é importante compreender de conceito relacionado aos ministérios, primeiramente? Quem estabeleceu o ministério? Quem dá o ministério? Como eu já falei lá na frente, no início da aula. Deus. E Ele mesmo quem, gente? Jesus. Um pouquinho antes disso, ele está falando a respeito dele. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros profetas, e outros evangelistas, e outros para pastores e doutores. Quem vai definir os ministérios e distribuir dentro do corpo? Cabeça. Também não somos nós. Qual é o outro conceito importante? Qual o objetivo dos ministérios na igreja? Isso é importante, porque quando o Senhor te chamar, te alicerçar nisso, tem que compreender qual é o objetivo e o propósito. Tudo no reino de Deus tem objetivo e propósito. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, qual é o objetivo, gente? Que sejamos aperfeiçoados, que sejamos edificados. Com que finalidade? Só para ficar perfeito? Até que todos cheguemos à unidade da fé. Essa fé vai se transformar única a partir disso. Ao conhecimento do Filho de Deus. Somente quando nós fomos aperfeiçoados, através do serviço dos santos, chegaremos ao conhecimento do Filho de Deus. A varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. O que é isso? Desenvolvimento, progresso. E para que tudo isso, gente? Para que a gente cresce? Para que a gente progride espiritualmente? Para que a gente amadurece? Verso 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Resumindo, sabe o que é isso? Sabe por que nós devemos servir uns aos outros? Para que nós precisamos crescer e amadurecer? Para que sejamos estatisticamente menores em desviados, em desigrejados, em apóstatas. Sabe quando você olha para alguém e fala assim, gente, estava na igreja, parecia que estava alicerçado, agora ele está em tal religião. Tão estranho. Querido, não cresceu, não amadureceu, foi alcançado em alguns pontos, mas não teve isso daqui. E aí é mais um desigrejado, é mais um desviado. Por quê? Porque não cresceu, não desenvolveu, não foi alicerçado nisso. Foi levado pelo vento. Ventos de doutrina, de ensinos que não eram uma raiz. Quando eu falo a respeito dos dons, é a mesma coisa. Quando você vê 1 Coríntios 2, no verso 4, 5, 6, você vai ver que há uma diversidade. E isso é importante você compreender. Se não aparecer aqui, ele diz assim, e há uma diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. O 5, há uma diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. O 6, há uma diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Há uma diversidade. Paulo apresenta aqui uma diversidade, uma lista, onde você consegue ver algumas, mas há uma diversidade. Isso é importante a gente compreender para valorizar. E há um único comando, assim como nós já vimos no comando do corpo. Quem é que distribui? Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. É o Espírito de Deus quem reparte os dons sobre a igreja e dá a cada um como ele quer, como ele deseja. Não nos exime, como ele termina o capítulo dizendo que, ainda assim, busque com zelo os melhores dons. Nós podemos buscar e orar, mas é o Senhor quem vai dar a voz final, é Ele quem vai repartir sobre nós como Ele deseja. Isso é muito importante. E aí eu quero completar todos esses conceitos com vocês, porque eu acho que vocês já ouviram coisas assim, para vocês entenderem como
esse conceito de corpo se perdeu ao longo dos anos. Eu já ouvi pessoas se apresentarem no altar assim: queridos, eu não sou pastor, nem mestre, nem evangelista. Eu sou um simples e humilde servo do Senhor. Então, o que te faz ser servo é a ausência de um ministério direcionado? Quer dizer que o cara que é um pastor não é servo. Entende como as pessoas conotam de uma forma pejorativa o que é servir a Deus? Talvez você já tenha falado ou mencionado assim: eu não fui chamado para servir. Eu vim para Deus, mas é para ficar no meu cantinho. Não tem nada a ver isso. Primeiro, eu quero que você entenda que o conceito de servir, antes que o Senhor derrame sobre você algo, todos foram chamados para servir a Ele de corpo e alma. Você é servo do Senhor. Então, todos foram chamados para servir. Redenção. Você se rendeu a Ele, você é servo dele, sim. Então, essa coisa de eu não fui chamado para servir, claro que foi. Você foi chamado para anunciar as grandezas do Deus vivo. 1 Pedro. Todos são chamados para servir. Agora, a especificidade que o Senhor vai te usar, é Ele que vai determinar se vai haver ministérios sobre você, se vai haver dons sobre você, quais serviços vão haver sobre a sua vida. O problema, queridos, é que a gente bagunça tudo e quer ter tudo. Não valoriza o que recebe, não compreende e, principalmente, não compreende o corpo. E acha que dá para fazer tudo isso aqui, fora do corpo. A Bíblia diz que não. Não existe ministério desassociado do corpo. Não existe dons desassociados do corpo. Não, meu dom é lá fora. É aqui. Se expande. Entendeu? É uma expansão da igreja, mas é aqui, na igreja. Isso só se expande. Então, não existe vida fora do corpo. E não existe excelência de ministérios, de dons, de serviços e de realizações fora do corpo. Eu quero finalizar lendo com vocês Hebreus 10, 25, que diz assim: não deixando a nossa congregação, como é de costume de alguns, antes, admoestando-nos, ou exortando uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. O autor de Hebreus, não sabemos com precisão quem é, ele dá uma ordem, ele fala assim: não deixemos de congregar. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. O que já era costume naquela época, infelizmente, tem se intensificado hoje. Muitas pessoas que se declaram cristãs, mas dizem não pertencer ao corpo. Eu não pertenço ao corpo. Eu não sinto falta de igreja. Eu não sinto falta de congregar. Porque eu já fui alcançado pelo ID, eu consigo adorar em alguns momentos. Às vezes eu vou em alguma congregação quando eu sinto muita falta, ou quando eu quero dizimar. Estou muito tempo sem tomar ceia, eu vou em algum lugar para ceiar. O Senhor te chamou para fazer parte do corpo, para estar enxertado, para ter vida. E o objetivo desta aula é que nós compreendamos que não há vida fora do corpo. Há um ideal, mas não é aquilo que o Senhor nos chamou para viver. Não deixemos de congregar como é habitual. Essa pandemia pode surtir 2 efeitos em nós. Eu posso olhar hoje para tudo online que eu estou tendo e falar: meu Deus, que desejo de estar junto novamente fisicamente. E nunca mais negligenciar isso. Ou, algumas pessoas que nunca compreenderam isso, o pensamento que elas vão ter é: nossa, bem que eu já desconfiava que era fácil viver sem culto, sem congregação, sem comunhão. É fácil essa vida, eu me viro sozinho. Isso é mentira de Satanás. Eu quero finalizar falando com você uma história pessoal que aconteceu comigo. Eu espero que, no nome de Jesus, essa ação, esse relato que eu vou passar para você e essa ação que eu vou reproduzir tenha o mesmo efeito que teve em mim. Quando eu cheguei a esta congregação, o pastor Ney me disse uma frase que impactou a minha vida. E eu espero que, se você faz parte hoje, você está escutando esta aula e você não congrega mais, você foi ferido ou você teve qualquer circunstância que hoje você fala: Hannah, eu não vejo necessidade. Eu até compreendi o que você falou, mas eu não sinto falta. Eu não vejo necessidade. Eu posso ser quem eu sou em Cristo sozinho. Eu aprendi, eu me acostumei. Ou você ainda faz parte de um corpo, mas você está pensando em caminhar sozinho.
devido a coisas que você vivenciou, que foram experiências muito negativas. E eu não estou minimizando o que você viveu. Eu escutei dele assim: eu te peço perdão em nome da igreja, por tudo aquilo que você sofreu, por todo o erro que nós cometemos, sem saber de nada. Ele me pediu perdão. Aquela frase trouxe um impacto sobre a minha vida, porque eu quero que você entenda que mesmo sendo igreja, nós erramos. E muitas vezes a igreja erra tentando acertar. Então nós estamos constantemente nos esforçando para que Cristo realmente seja o centro, seja o cabeça, para que haja menos erros e menos colheitas de erros. Mas se você, por alguma razão, está vivendo isso, está fora da congregação, eu quero reproduzir o que eu ouvi. Eu te peço perdão em nome da igreja. Se você foi ferido, ou se você vivenciou qualquer circunstância que te afastou, porque você está fora do corpo, e o corpo sente falta de você, que é um membro que está fora. E você, por estar fora, não tem mais vida em Cristo. Então, o meu pedido de perdão é que você volte a ter vida, e vida em abundância. Reconheça que você precisa do corpo, e que o corpo precisa de você. Nós fomos chamados para servir uns aos outros, e só vamos crescer, só vamos ser perfeitos, só vamos recuperar essa imagem em Cristo, quando nos permitimos ser edificados uns aos outros, juntos. Amém? Pense nisso, reflita nisso e deixe o Senhor te curar, em nome de Jesus. Ore comigo. Pai, nós te agradecemos por esta aula, nós te agradecemos por este entendimento. E nós te clamamos, Pai, que o Senhor esteja sobre nós. Que em todo tempo entendamos que nós fazemos parte de uma igreja que o Senhor deseja que cresça, que caminhe, que flua, que viva as tuas bênçãos juntos, Pai. O Senhor nos chamou para caminharmos juntos e não individualmente, não sozinhos e não como desigrejados. Pai, em nome de Jesus, nos alcance pelo poder da tua palavra. É um prazer estar com você e eu quero te lembrar que domingo que vem estaremos juntos novamente e vamos falar sobre o nosso destino, para onde nós iremos, ok? Eu te encontro domingo que vem às 9 horas. Um beijo, fiquem com Deus.